Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui à leitura para o signo de Carneiro, já saiu. Escorpião já saiu. Touro já saiu. Leão já saiu. Capricórnio, vamos fazer Capricórnio. Ainda não fizemos Capricórnio, sim senhora. Portanto, tarô, por favor, qual é a energia regente do mês para Capricórnio? Para dezembro de 2025. Capricórnio, dezembro de 2025. A Lua. A Lua. Final do deck. O Papa. As intuições aqui ao rubro, minha gente. A Lua e o Papa. Então, a Lua vem-nos falar sobre o quê? A Lua vem-nos falar em vocês puxarem a intuição ao de cima. Vocês andarem com uma sensibilidade diferente. A Lua também nos pode vir falar em sonhos. Em vocês estarem mais sensíveis aos sonhos. A Lua fala-nos em mistério. Mais. A Lua também nos pode falar em instabilidade emocional e psicológica. Vocês terem medo, haver em confusão ilusória, emoções ao rubro, tal instabilidade emocional. Portanto, cuidado com o lado para o drama, de fazerem drama por tudo e por nada. A Lua também nos fala em passado. Não sei como é que isto se vai aqui enquadrar, mas a gente já vai ver pelo decorrer da leitura. O Papa. Bom, o Papa fala-nos em bênçãos, o Papa fala-nos em crenças, num sistema de crenças, o oficializar de deveres, de regras, de trâmites burocráticos, protocolos, uma coisa rígida, severa. Mais convicções, fala-nos em dogmas. Também nos fala muito em alguém conservador. Pode ser um bom conselheiro, mas é com certeza alguém orientado a valores morais, a valores sociais. Cuidado com a rigidez, está bem? Moral. Vejam lá se isto depois não é demais e não caem no excesso, está bem? Mas sem dúvida nenhuma é uma carta que nos vem falar em proteção de Deus, garantidamente, garantidamente, bênçãos a decorrer, está bem? Vamos começar então, já falámos um bocadinho sobre as cartas, vamos ver como é que elas se enquadram na vossa leitura. A última cartinha que ficou virada, mas eu já vou-vos apanhar. Epá, isto está aqui uma energia. As cartas a querer virar. Olha, tudo a querer virar, então. Que grande confusão que há para aqui, ó Capricórnios. Olha, só cartas viradas ao contrário. Se elas tiverem que sair, elas saem. Ora, tarô, por favor, para Capricórnio. 3 cartinhas, uma para trabalho. Vamos puxar esta para aqui, que vocês também já viram, já falámos sobre ela. E eu assim tenho mais espaço. 2 de paus para trabalho. 6 de ouros para financeiro.
As de paus para amor e relacionamentos. 3 de ouros no fundo do deck. Lenormand, por favor. 2 cartinhas para cada uma de leitura complementar, para cada uma das de tarot. Para Capricórnio. Vocês estão a lidar com carneiros? Atenção aí que eu ia me enganando. Às vezes não é à toa. Para Capricórnio, dezembro de 2025. 2 cartinhas de leitura de complemento para cada uma das de tarot para Capricórnio para dezembro de 2025. Uma, duas, uma, duas, uma, duas. Fundo do deck. Cruz. Ok. Vamos lá aqui falar um bocadinho sobre isto. Ora bem, vamos ver quais foram as cartas que saíram. Para trabalho, 2 de paus com as estrelas e os pássaros. Para dinheiro, 6 de ouros com a torre e os trevos. Para amor e relacionamentos, as de paus sai com o buquê e as nuvens. Fundos do deck, 3 de ouros e no Lenormand a cruz. Então vamos lá iniciar aqui a leitura. Para trabalho, 2 de paus. O 2 de paus fala-nos em nós fazermos uma reflexão sobre tudo aquilo que aprendemos no passado, como é que nós agora, ou seja, nós a planearmos o nosso futuro baseado nos aprendizados que já tivemos. Não sei se me fiz entender. Planearmos o nosso futuro a nível profissional, não é? Baseado naquilo que nós aprendemos em toda a experiência de vida que nós tivemos. E eu vejo aqui vocês com uma parceria muito grande. Muito grande. A Lua, em contexto de trabalho, fala-nos sobre o reconhecimento profissional. Nós estarmos a ser vistos, nós começarmos a ser vistos. Ok? Sairmos do oculto. Começarem a reparar em nós. E há aqui uma parceria. E há aqui... Lembram-se de dizer que o Papa era a proteção de Deus? Aqui as estrelas falam-nos numa cura de algo que vocês se calhar tiveram que aprender a nível profissional, numa cura e num novo direcionamento, num novo norte. E há para isso aqui uma parceria com a qual vocês podem contar. Já aqui no 3 de ouros fala-nos em um grupo, o 3 de ouros num contexto de trabalho é muito bom, porque é um projeto a ser desenvolvido por uma equipa onde todos aprendem e todos se desenvolvem. Cada um desenvolve o seu próprio aprendizado, o seu próprio conhecimento sobre a matéria que com a qual estamos a lidar, mas também desenvolvem entre todos um projeto. Isto é muito bom. Isto é trabalho de equipa. Ok? E eu vejo vocês a fazerem planos para o futuro porque vocês podem contar com esta equipa ou têm vindo a poder contar com esta equipa e agora o vosso trabalho começa a vir ao de cima. É ótimo. Acho que nem tenho mais nada para dizer. Aqui, a nível de trabalho, acho que está tudo falado. Aqui, no 6 de ouros, aqui em dinheiro, eu vejo que há aqui a necessidade de, após uma torre, vocês devem ter sofrido aqui, a nível financeiro, um desgaste,
perderam dinheiro aqui, pronto. Por algum motivo, sei lá. Porque eu separo o dinheiro do trabalho, porque o dinheiro pode não vir sempre do trabalho, não é? Em princípio vem, pronto. Mas pode não vir sempre. E eu parece-me que vocês vão ter aqui uma nova oportunidade, porque há aqui uma necessidade de um reequilíbrio. E onde é que eu vou buscar a ideia de que vocês sofreram aqui um desgaste? Estamos a falar do campo financeiro, onde eu vejo aqui uma torre e onde eu vejo aqui uma energia de sofrimento. Portanto, dá-me a sensação que vocês perderam aqui dinheiro. Mas digo-vos que vai haver aqui uma oportunidade, talvez seja esta questão aqui no trabalho, uma nova oportunidade para a qual vocês estão a fazer planos e que vocês vão aqui ter maneira assim de ir realizar dinheiro, de ir fazer aqui alguma coisa bem feita. Isto é uma oportunidade que surge assim de repente, do nada. E é do tipo, ou aproveitam agora ou não aproveitam. Estão a perceber? Ou passa a oportunidade e vocês nunca mais voltam a ter essa chance. Portanto, para conseguirem reequilibrar as vossas finanças, talvez fosse boa ideia, claro, após uma análise, claro que sim, verem se é viável ou não, vocês aproveitarem esta oportunidade. As de paus. As de paus, aqui em amor e relacionamentos. O as de paus fala-nos aqui num novo projeto amoroso, uma nova amizade que vos vai entusiasmar, ou um novo namoro, que vos vai aqui. O as de paus é aquele princípio cheio de energia, de ambição, cheio de poder, garra. Não sei se estão a ver, garra. Se isto for um namoro cheio de garra, vocês estão entusiasmados. Se é que bem me entendem, né? Mas para bom entendedor meia palavra basta. Mas eu vou-vos dizer aqui uma coisa, tenham cuidado. Porque aquilo que aparentemente parecia ser uma coisa muito que vos ia trazer alegria, manifestação, pronto, vai-vos aqui de alguma forma trazer uma dor de cabeça. Se nós considerarmos o 3 de ouros numa relação, 3 pessoas é demais numa relação. Isto vai-vos trazer dúvidas, instabilidade psicológica. Já a Lua nos fala em instabilidade emocional e psicológica. Alguma coisa está no oculto. Tenho aqui a carta da cruz, que nos fala em dor. Ou porque vocês foram traídos no passado, mas acho que isto não se aplica muito, é mais no presente. Mas pronto, vou falar na mesma porque pode-se aplicar para alguns capricornianos, porque vocês sentiram a dor de uma traição no passado e sabem o que é estar confusos, na dúvida, não ter provas, sentirem as coisas no ar, mas não terem provas. Eu vejo vocês aqui com um novo começo, também pode ser. Tipo, houve alguma coisa que foi limpa do vosso campo energético, uma pessoa que não prestava, que vos traía e acabou por vocês verem isso tudo. Até porque temos aqui o Papa, e o Papa a nível moral é uma pessoa muito rígida, quer tudo muito certinho, quer tudo como deve de ser. E então é isto. Para quem está a começar um namoro novo, é como eu vos digo,
Cuidado, vejam bem, não se entusiasmem demais com a pessoa sem primeiro terem a certeza absoluta daquilo em que se estão a meter, está bem? Porque eu não sei, mas eu acho que essa pessoa ou já é comprometida ou há aqui uma situação qualquer de uma terceira parte aqui metida no barulho. Ou é família muito complicada que essa pessoa tenha e que essa família faça muita pressão em cima da pessoa e a pessoa cede. Imaginemos, a mãe, a irmã, o pai, o tio, o avô, sei lá eu quem, não gosta de vocês. E vai criar pressão em cima da vossa pessoa amada. Ok? Uma terceira parte pode ser isso. Pode não ter a ver com três pessoas num casamento, não é? Pode ter a ver com a influência da família ser tão forte, ao ponto que o vosso amado ou a vossa amada vos deixa para fazer vontade à família. E vocês têm que lidar é com a família da pessoa. O problema não está na pessoa, vocês gostam, o problema está na família da pessoa. E isso pode trazer aqui um problema também. Né? A terceira parte pode ser isso. Amigos que influenciam, família que influencia. Ou pode ser mesmo casado ou casada. Isso. E vocês com a vossa rigidez moral vão descobrir o que está no oculto e não vão gostar muito. Portanto, e daí faz-me todo o sentido ver demasiadas pessoas aqui metidas no assunto, no vosso namoro ou na vossa relação, e ver aqui o sofrimento e a dúvida, a instabilidade emocional e psicológica. Vocês vejam lá isso antes de tornarem público o que quer que seja, está bem? Podem estar com muita vontade, podem estar como diria o outro, com muita tesão, desculpem lá a palavra, é mesmo assim, mas perceberam todos à primeira, não foi? Mas vocês investiguem um bocadinho mais antes de tornarem público qualquer relacionamento, está bem? Porque as coisas podem não ser tão lineares como vos aparenta. Falem, conversem, tirem nabos da pulcra, como diz o velho português, está bem? Façam o vosso papel de detetives, porque a gente precisa, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas, não sei, parece que todas escondem alguma coisa, todas têm uma necessidade de parecer bonito aos olhos da sociedade. E então, quando querem um objetivo, são dissimuladas e escondem e não são verdadeiras, ponto. É isto que eu quero dizer. É aqui que eu quero chegar. Portanto, cuidado ali, está bem, Capricórnios? Vamos ver aqui um conselhozinho para Capricórnio para dezembro de 2025. Aqui no tarô dos arcanjos. Escrita criativa. Harmonia nos relacionamentos. É ou não é o que eu digo? Escrita criativa. Arcanjo Gabriel. Arranja tempo para anotar os teus pensamentos num diário. Ou para escrever um artigo ou um livro. Ou seja, à medida que vocês vão... Façam pausa para ler. À medida que vocês vão tendo estas experiências na vida, por que não escrevê-las? Talvez fique como aprendizado para quem vem lá na frente no futuro, ou então escreverem um livro ainda durante a vossa vida. Nunca se sabe quando pode sair dali um best-seller. Não se riam, está bem? Pode sair dali um best-seller. Só não sai se não escreverem de certeza. Garantidamente aí não sai. Mas há histórias aí que se fossem postas públicas, seja na televisão, numa novela, num livro, seja de que forma for, com certeza que daria uma história muito boa. Porque há coisas muito complicadas. Fundo do deck do Tarot dos Arcanjos. Harmonia nos relacionamentos.
Pumba! Arcanjo Raguel. Os anjos estão a descobrir o coração de todos os envolvidos. As discussões e os conflitos estão a ser resolvidos. Ou seja, tem tudo a ver com isto que nós estávamos aqui a falar, de haver pessoas a mais dentro da vossa relação. Ok? As discussões e os conflitos estão a ser resolvidos. Sim. Convém que sejam resolvidos, porque senão vocês vão penar no vosso relacionamento com tanta gente lá à mistura. Em vez de irem para a cama com uma pessoa, vão para a cama com a família inteira. Porque depois a pessoa com quem vocês estão não tem a coragem e a cara de dizer à família primeiro o meu esposo ou a minha esposa, e vocês depois vêm a seguir. Pronto, nem toda a gente tem esta coragem. Por conveniência, por apego, por financeiro, dependência financeira, seja lá pelo motivo que for, nem toda a gente tem esta coragem. E isso chama-se pôr as pessoas nos seus lugares. Meus amores, estivemos aqui a lidar com caranguejos, com aires ou carneiros, peixes, mais gêmeos, capricórnios como vocês, touro, sagitário, libra, peixe e libra outra vez, outro capricórnios como vocês, bastantes. E signos de fogo, leão, carneiro ou sagitário, portanto, touro, não sei se já tinha dito aqui, não, acho que não, já tinha, porque o 6 é, pronto, e está tudo. Não se esqueçam de ver o vídeo do dia 12/12, porque no ano em que há finalizações é a última oportunidade que nós temos de quebrar karmas e de cortar aquilo que deve ser cortado da nossa vida. Não se esqueçam de carregar também aí no coraçãozinho, porque quanto mais visualizações e likes e comentários, interações, pronto, enfim, vocês tenham, podem ser, e já têm sido contemplados com o vídeo do dia 20, que é o vídeo bónus, leitura bónus, para os 2 signos que têm mais, as 2 classificações melhores, neste sentido. Não se esqueçam que este mês temos uma leitura extra, que é para o ano, em que é baseada por temas, portanto, tal e qual como o ano passado, amor, carreira, dinheiro, enfim, por aí fora, e outros temas mais, em que eu espero conseguir fazê-la na última semana de dezembro, ou pelo menos logo na 1ª de janeiro. Fora isso, eu também faço leituras pessoais, ok? Para o ano. Se quiserem, é só marcar, fazer um agendamento comigo e vamos fazer a leitura, ver o que é que há para vocês. Pronto, acho que dei os recadinhos todos, não me lembro de mais nenhum. Meus amores, um beijinho grande e fiquem bem, está bem? Truliro, até para o Natal, se a gente vê-se antes, mas de qualquer maneira eu já vou deixando aqui um bom bacalhau para a mesa da ceia, está bem? Truliro, fiquem bem!